Salve Maria, honra e força, Templários de Maria, Deus abençoe a todos. Hoje eu vou falar sobre a superação do senso comum, como a nossa primeira aula do intensivo do comunismo. E essa superação do senso comum faz parte da revolução cultural promovida pelo gramscismo. E essa revolução cultural, elas têm nos assolado aqui no nosso país, no Brasil, há pelo menos uns 30 anos, né? Mas nos 20 anos últimos para cá, ela tem se intensificado, né? Tudo isso faz parte de um plano de poder da esquerda no nosso país. E é por isso que é importante eu falar sobre a superação do senso comum. E o que seria senso comum? Bom, pessoal, senso comum é um conjunto de opiniões aceitas, em geral, pelas pessoas da sociedade, fazendo então que as opiniões que são discrepantes pareçam desajustadas. A superação do senso comum significa a substituição e modificação de valores, de tradições, de costumes, modos de pensar, de conformidade religiosa, social, de sentimentos e outros elementos que dão à sociedade uma coesão interna, um consenso, uma resistência às mudanças ideológicas. E como parte da ação revolucionária da esquerda, é uma sutil subversão aos valores contidos no senso comum que servem de critério de comportamento e de julgamento das pessoas. Substituídos então por outros, eles modificam significativamente o modo de pensar das pessoas, o modo de agir, né, e contribuindo para a reforma intelectual e moral de toda a nossa sociedade. Tá? Então, na sociedade brasileira, a gente pode constatar, sem muito rigor sociológico e psicológico, mas observando o presente e o passado com atenção, que desde os anos 80, alguns critérios antes que eram bastante sólidos no senso comum das pessoas foram modificados radicalmente. Então, as novas gerações, elas não percebem essas mudanças, porque elas não vivenciaram anterior aos anos 80, né? Então, para eles, nada mudou, porque não conheceram esses valores. Agora, para as pessoas mais velhas, as modificações parecem até espontâneas, naturais, frutos da evolução, tudo aceitável, é sinal dos tempos. Mas, na verdade, é o resultado de uma penetração cultural muito bem conduzida pelos intelectuais orgânicos, que são aqueles formadores de opiniões em todos os níveis, políticos, sociais, de mídia, né? Todos os níveis, dos professores, né? Esses intelectuais orgânicos, eles agiram intensivamente nos últimos 20 anos para essas mudanças. Tá? E é isso que eu quero falar agora, dessas mudanças, tá? Porque assim, muita gente não percebe, mas se tu apontar, acaba se vendo essas mudanças, tá? E todas elas são atribuídas, claro, a uma evolução social e moral natural, tá? Mas, na verdade, elas têm uma direção consciente por trás desse fenômeno, ok? E é isso que eu quero falar aqui. O conceito de livre opinião é o primeiro deles, tá? O que é a livre opinião? É uma independência intelectual, correto? Bom, ela está sendo substituída pelo conceito do politicamente correto. Por quê? A legítima e franca opinião individual, ela vai sendo socializada por substituição pela opinião coletiva, politicamente, né? Ou seja, vai se tornando homogênea e correta, ou seja, ética. Então, este resultado é obtido principalmente pelo patrulhamento ideológico, que é o controle intelectual, a estigmatização do sujeito e a censura. Essa estigmatização é aquela coisa, se eu não aceito, eu sou fascista, se eu não aceito, eu sou homofóbico, se eu não aceito, eu sou fundamentalista católico, né? E eu sou censurado, né? Eu sou bloqueado, né, por exemplo, nas redes sociais, né, e pela orquestração, ou seja, a repetição daquela informação, né, mesmo a pessoa sendo estigmatizada, vão repetir aquele estigma, né, é homofóbico, ele é nazista, ele é fascista, né, e aí, então, essa orquestração faz com que aquilo que eu quero fundamentar como mudança politicamente correta se legitime.
as pessoas aceitem, certo? Outro conceito, o conceito de legalidade, que está sendo substituído pelo conceito de legitimidade, né? Ou seja, a norma legal, ela perde a eficácia diante da violação dita socialmente legítima. Então, a invasão de terras, por exemplo, a ocupação de imóveis, de prédios públicos, o bloqueio de vias de circulação, o saque de estabelecimentos, eles são legítimos, são éticos, porque corresponde a reivindicações justas. Entenderam? Depois a gente tem o conceito de fidelidade pessoal, que é o dever e o compromisso, que é substituído pelo de felicidade individual, o prazer em oposição à solidariedade, ao altruísmo, à abnegação, né? É o critério do comportamento social e moral moderno e livre, aquela coisa, né, da idolatria, por exemplo, né? As pessoas deixam de adorar a Deus para adorar o seu corpo, adorar o consumo, adorar o conforto, adorar o dinheiro, né? Se troca, né, aquele conceito de fidelidade pessoal, aquele conceito de dever e compromisso. As pessoas deixam de amar a sua família, preferem desconstruir a sua família para ir em busca de outros ídolos, né? E o conceito de cidadão, que está sendo substituído pelo conceito de cidadania. Então, o termo cidadania perde o sentido de relação do indivíduo com o Estado, no gozo dos direitos civis e políticos e no desempenho dos deveres para com ele. E passa a ser uma relação de demanda de minorias ou de grupos organizados, certo? Então, embora não seja aparente, é um instrumento diretamente ligado à luta pela hegemonia, pelos esquerdistas, né? Então, o conceito de sociedade nacional está sendo substituído pelo de sociedade civil. Vocês já repararam nisso? Então, a comunidade como conjunto das pessoas interdependentes, com sentimentos e interesses comuns, passa a ser espaço das classes em oposição, embora ainda a gente não veja, não está visível isso, essa cena de luta de classes, mas ela já existe, né? Então, além desses exemplos, há muitas outras superações do senso comum, menos evidentes, claro, né? Mas visíveis, se a gente apontar, porque o antes e o depois já estão muito afastados no tempo e porque já estão integrados intelectual e moralmente, principalmente no senso comum dos mais jovens da sociedade, tá? Como a personalidade popular, por exemplo, que é protagonista da história nacional hoje, né, em substituição ao vulto histórico, né, apresentado como opressor, representante das classes dominantes e criação da história oficial, né? A história revisada, que na interpretação marxista ela foi revisada porque substituiu então a história da nossa pátria oficial, né? Então muitos livros de história dizem que em 64 não houve regime militar, houve ditadura militar. Isso é uma mentira, né? A união conjugal episódica, né? Então eles favorecem essa união conjugal episódica, temporária, de pessoas do mesmo sexo, em substituição à família tradicional e célula básica da sociedade, né? O ecletismo religioso, em substituição ao compromisso e à fidelidade à igreja de opção. A moral laica e utilitária, em substituição à moral cristã e à tradição ética ocidental. A discriminação racial, que é dita como sutil e disfarçada e como realidade que desmente a crença burguesa ultrapassada de tolerância e de sociedade multirracial e miscigenada. Então esse conceito recente é interessante porque se tornou senso comum, apesar de todas as ostensivas evidências de que é falso, né? E isso foi resultado de uma orquestração, ou seja, de uma afirmação repetida. Tanto é assim que tem muitos negros entrando para os movimentos negros. E o preconceito como qualidade que estigmatiza as pessoas conservadoras, né, ou discordantes de certas atitudes e comportamentos permissivos ou tolerantes, né? É aquela história que eu falei para vocês, os nossos rótulos, né? A informalidade em substituição à convenção e à norma social, que pressupõe vinculação institucional e à tradição, né? Então, eles odeiam tradição. Tá? Eles odeiam tradição porque tradição tem vínculo com soberania, com patriotismo, né? Tem vínculo. Eles não querem vínculo com nada,
né? Somente com as ideias deles, tá? A amoralidade, substituindo a ética tradicional, que se diz sufocar a felicidade e a liberdade individual. Então é por isso que tem muitos artistas aí chamando Jesus de socialista, Jesus de homossexual, né? De travesti. Por quê? Porque eles temem a lei de Deus, eles temem o decálogo, eles temem os 10 mandamentos, porque eles querem viver na amoralidade, porque a moralidade eles dá uma falsa felicidade, uma falsa liberdade individual, certo? Os direitos humanos como proteção ao criminoso comum. Então, hoje em dia, o bandido é identificado como vítima, né? E eu que sou a vítima sou identificado como burguês privilegiado, certo? A satanização do bandido de colarinho branco, né? Então, identificado como burguês corrupto e fraudador do povo. A gente sabe que nem todos os políticos são corruptos, mas a gente também sabe que não é para satanizar só o bandido de colarinho branco, né? Tem os outros bandidos aí que estão sendo considerados como vítimas. Então, isso tudo por quê? Porque o político faz parte da instituição política. E o que eles querem destruir? Todas as instituições. Né? Eles querem desconstruir a instituição. Né? Não importa se é política, econômica, religiosa, não importa. Instituição não deve existir. Então, políticos, todos os políticos são corruptos para eles. Todos são bandidos. Entenderam? Inclusive eles, né, que promovem isso, né, mas tudo bem. Aí a opinião pública como critério de verdade maior que os valores morais tradicionais e a própria lógica quando inconvenientes, né? Então a opinião pública, ela é muito importante, né? Imagina, é a opinião pública que dita as regras, né? É a opinião pública que dita as regras aqui, certo? Então, fica muito difícil. Por exemplo, a mudança como valor superior à conservação. Então, a mudança é muito mais valorizada que tudo que é conservado, né? Que é conservar. A ecologia como projeto superior ao desenvolvimento econômico. Ou seja, a especulação capitalista burguesa e social. A organização popular, né? Que é o aparelho privado não estatal, ou seja, eles atingiram essa organização popular, eles atingiram as empresas privadas que não são estatais, considerando que os funcionários públicos, os serviços públicos são ineficientes. São ineficientes, entenderam? Então, o que acontece? Eles podem privatizar com mais facilidade empresas que não estão dentro do projeto, do plano de poder que eles querem instituir, entenderam? Então, essa organização popular, esse conceito de organização popular, quanto ao aparelho privado não estatal, é em relação a isso, tá? Ou seja, é eticamente superior ao organismo estatal burguês, né? Então, tudo que é o povo é superior à instituição estatal, né? A organização popular é muito superior à organização, à instituição estatal, entende? Só que eles esquecem que dentro da instituição estatal, ali há pessoas do povo que trabalham ali, entenderam? Né? E que a questão de eficiência, de moralidade dentro de uma instituição estatal, entende? Depende também da organização popular, depende do seu voto, né? De quem que você está elegendo, né? Para instituir como gestor das instituições estatais, entendeu? Então é uma coisa bem complicada de entender, mas é bem assim que eles pensam. Tá? Então, os principais meios de difusão dos conceitos do novo senso comum são os órgãos de comunicação social, a manifestação artística, o teatro, a novela, as universidades, né? Os professores do ensino público. Então, e aí
também se soma a atividade editorial, né, com menor alcance social, mas está ali presente, tá? E a gente tem que pensar o seguinte, que algumas transformações são decorrentes de uma evolução social natural. Então, o projeto gramsciano de superação do senso comum é efetivamente um elemento desencadeador do fenômeno em cadeia, criando um clima de mudança muito natural e que estimula, que elimina a estabilidade dos valores e conceitos da sociedade. E isso enfraquece suas convicções culturais, sua resistência a certos projetos políticos que são socializantes, ok? Era isso que eu queria passar para vocês, então até a próxima aula. Salve Maria, honra e força!